Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Sejam bem-vindos ao canal Via de Oração. Que alegria poder estar com você em mais um Caminhando com Santa Faustina, nesse dia 2 de fevereiro, nosso quarto encontro. Que alegria! E hoje nós já vamos adentrar o diário. Se você tem o seu, já tome em suas mãos. Se você não tem, vai acompanhando. Não esquece do seu caderno. Ele é o seu melhor amigo, porque é nele que você faz as suas anotações, você escreve aquilo que Deus fala com você, através do seu momento de oração, através de momentos de reflexão e através dessa caminhada, porque através dos escritos de Santa Faustina, vamos trazendo também para a nossa vida e hoje não será diferente. Então hoje vamos adentrar no diário. Se você já tem, você já pode até abrir no número 6. Nós vamos ler um trecho para dar continuidade. Então vamos iniciar? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quero fazer com você a oração de Santa Faustina. Ó Jesus, que fizestes de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos a graça que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Bem, na semana passada nós falamos do calendário litúrgico de Santa Faustina, as datas mais importantes, desde ali do seu nascimento, a sua entrada no convento, quando que começou as revelações, Jesus se apresentando e pedindo para que pintasse a imagem, Jesus se apresentando e dando a ela, ditando para ela o terço da misericórdia, Então são datas muito importantes. Então hoje nós vamos partir para o diário número 6. Anteriormente tem um poema muito bonito que você pode ler, mas nós já vamos, não vamos ler o poema, já vamos adentrar nos seus escritos. Então, no número 6, já bem no finalzinho, vem dizer assim, Santa Faustina falando para Jesus. Jesus, bem vedes como me é difícil escrever, e como sou incapaz de descrever com clareza o que experimento na minha alma. Ó Deus, poderá a pena descrever aquilo para que muitas vezes não há nem mesmo palavras? Mas sois vós, ó Deus, que mandais que eu escreva, e isso me basta. Essa frase aqui serve para cada um de nós, porque às vezes ter um caderno de oração, às vezes a gente acha muito difícil. Eu vou escrever o quê? Eu não escuto Deus, eu não sei como é que Deus fala. Deus só fala com os outros, comigo Ele não fala. Deus fala com todos. Deus se manifesta a todos. Precisamos estar sensíveis e atentos. E muitas vezes a gente percebe, sabe que é Deus, mas às vezes a gente acha que é a nossa vontade, o nosso querer, o nosso pensamento. É porque eu tenho palavras positivas. Não. É o Espírito Santo já movendo dentro de você uma palavra, uma imagem. Te faz lembrar de algo. Às vezes faz te lembrar de algo que você viu numa pregação, você ouviu numa música, você viu um vídeo. Então, mesmo quando a gente se acha que não é capaz, Deus nos torna capazes. Porque o diário de oração, assim como Santa Faustina teve, Santa Gema Galgani teve, outros santos também tiveram, que agora eu não me recordo, que fizeram essa experiência de ter um diário, é porque viram que ali o Senhor vai falar. E mesmo que seja uma palavra, mesmo que você não entenda, faça uso do seu diário espiritual. Chame ele de diário, meu caderno de oração, meu caderno pessoal de oração, meu caderno com Deus, enfim, dê o nome que você quiser, mas tenha o seu diário. E hoje o Senhor está afirmando que Ele sim, Ele quer que tenhamos essa intimidade de um diário
um diário espiritual, um diário ali onde a gente anota as inspirações, as moções, e que fiquemos com essa frase de Santa Faustina: ó Deus, que mandais que eu escreva e isso me basta. Ainda bem que Santa Faustina atendeu o chamado de Deus. E que eu e você também possamos atender esse chamado. Que se o Senhor está pedindo para que tenhamos esse diário, isso nos basta, amém? Vamos continuar. Eu quero ir com você lá para o número 8. Aos 18 anos, fiz um insistente pedido aos meus pais para que me deixassem entrar no convento. Então aqui, nesse primeiro momento, nós vamos ver com mais detalhes sobre o chamado de Santa Faustina, né? A entrada no convento. Mas recebi deles uma categórica recusa. Depois dessa recusa, passei a viver as vaidades da vida, não prestando nenhuma atenção à voz da graça. Embora em nada disso a minha alma encontrasse satisfação. Muitas vezes a gente sabe que está fazendo a coisa errada, a gente sabe que está desagradando ao Senhor, mas a gente tem que fazer. Mas aí o nosso interior fica inquieto. Então isso é um sinal. Todas as vezes que você estiver fazendo alguma coisa que não desagrada ao Senhor, vai vir uma inquietação. E todas as vezes que você fizer algo que agrada ao Senhor, vai ter um sentimento de paz. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque às vezes o inimigo pode nos enganar, trazendo uma falsa paz. É por isso que muitas pessoas se entregam ao mundo, aos prazeres do mundo, porque elas acham que aquilo é a paz dela, e não é. O contínuo chamado da graça era para mim um grande tormento que eu procurava abafar com diversões. Evitava interiormente a Deus, voltando-me com toda a alma para as criaturas. Contudo, a graça de Deus venceu na minha alma. É preciso que a graça de Deus vença em nós. Ao invés de nos distrairmos com as coisas do mundo, ao invés de nos distrairmos com aquilo que nos traz o prazer, que nos leva para longe de Deus, que a gente possa renunciar sem medo, sem medo. Não que você não possa se divertir, não que você não possa sair, mas que sejam coisas saudáveis, que sejam coisas que vão ali te trazer um lazer para você, para os com os seus amigos ou com a sua família, com os seus filhos. Quantas vezes a gente se deixa enganar, e hoje cada vez mais o mundo tem ficado atrativo. E até para atrair as crianças, porque hoje em dia, se você perceber, os bares, eles mudaram toda a sua estrutura. A maioria dos bares, pelo menos aqui no meu bairro, eles estão assim. A maioria agora tem um espaço kids. Por quê? Enquanto os pais estão lá bebendo, estão lá consumindo, estão lá se divertindo, as crianças ficam lá entretidas no espaço kids. Tem um até que montou um espaço, parece até uma casa na árvore, porque é um bar, tem uma árvore enorme do lado, então eles aproveitaram uma parte e fizeram ali o espaço em cima, então dá para a árvore. Então isso atrai, isso é atrativo. Nossa, que legal, meu filho, enquanto eu tô aqui bebendo, meu filho tá lá brincando, mas é ambiente onde a criança vai ver coisas, vai ouvir coisas. Você acha que não, mas a criança tá prestando atenção. E depois ela vai o quê? Reproduzir isso dentro de casa. Então, por isso que eu falo, a gente tem que prestar atenção nas nossas diversões. Não que a gente precisa se isolar ou não ir para determinados lugares, mas a gente tem que saber escolher. Continuando, número 9. Numa ocasião, estava com uma de minhas irmãs num baile. Enquanto todos se divertiam a valer, a minha alma sentia tormentos interiores. No momento que comecei a dançar, de repente vi Jesus ao meu lado, Jesus sofredor, despojado de suas vestes, todo coberto de chagas, que me disse estas palavras: até quando hei de ter paciência contigo? E até quando tu me decepcionarás? A gente já refletiu essa frase, né? E é muito forte. Imagina Jesus virando para você e dizendo: até quando eu vou ter paciência com você? Até quando você vai teimar em ficar longe da minha presença? Isso é forte. Mais forte ainda é a nossa resposta de
Ou a gente reconhece e dizer, Senhor, eu estou distante, mas eu quero voltar. Ou então, Senhor, eu estou muito bem aqui, obrigada. Ele vai respeitar a sua decisão. O Senhor não vai ficar triste, mas ele não vai poder fazer mais nada. Mas ele insiste. E hoje ele está insistindo com cada um de nós. Até quando hei de ter paciência contigo? Neste mesmo momento, cessou a música encantadora. Não vi mais as pessoas que comigo estavam. Somente Jesus e eu ali permanecíamos. Sentei-me ao lado de minha irmã, disfarçando com uma dor de cabeça aquilo que se passava comigo. Em seguida, deixei disfarçadamente os que me acompanhavam e minha irmã e fui à Catedral de Santo Stanislau. Já começava a entardecer. Havia poucas pessoas na catedral. Sem prestar atenção a nada do que ocorria à minha volta, caí de bruços diante do Santíssimo Sacramento e pedi ao Senhor que me desse a conhecer o que deveria fazer a seguir. Então ouvi essas palavras: vai imediatamente a Varsóvia. Lá entrarás no convento. Dois impactos, né? Como se fosse assim, 2 murros mesmo para acordar. Um foi, até quando vou ter paciência contigo? E o outro é, vai imediatamente para Varsóvia. A ordem. E às vezes as pessoas acham, tem aquela impressão de que Jesus é misericordioso, então ele é manso, né? Mas Jesus, quando tem que ser categórico, quando tem que ser firme, ele vai ser. Quando ele precisar ser dócil, ele vai ser. Quando ele precisar ser duro, ele vai ser. Ele vai ser aquilo que precisamos. E às vezes é só na base do acorda para a vida. Vamos despertar. Porque muitas vezes fica com aquela palavra mansa, não, vem cá. E a pessoa não tá nem aí, não dá nem entrega, então precisa de um chacoalhão. Você tá precisando disso, de ser chacoalhado, de ser sacudido? Use a palavra que você achar melhor. Mas às vezes a gente precisa disso, né? Para acordar, para despertar, para se levantar e se colocar a serviço, se colocar à prontidão, se colocar no caminho. Essa caminhada com Santa Faustina, ela é real, ela é para nos trazer algo concreto. Não é só para, olha que frase bonita, que parágrafo bonito. Às vezes eu vejo as pessoas romantizando tanto o Diário de Santa Faustina. Me desculpa, mas eu não consigo ver assim. Eu não consigo. Eu vejo que é ali um despertar a cada momento, ó. Desperta para a vida, para a caminhada, para a oração. Vambora. Porque a gente está muito lento. A gente está vendo aí um monte de coisa acontecer e às vezes a gente está aí em passos lentos, ou então a gente está acelerado demais. Tem pessoas até que sofrem, né, com o pensamento acelerado. A maior parte está acelerada e outras estão na inércia, estão não sei aonde. Então o Diário de Santa Faustina, sim, tem muitas palavras bonitas, tem parágrafos bonitos, frases impactantes, mas se não impactar na minha e na sua vida, não vai adiantar. Não vai adiantar, vai ser só um livro bonito, só. É preciso trazer para a vida. Os santos vivenciaram as lágrimas. Quando um santo escreveu um diário, seja o que for, deixou seus escritos, deixou ali regras, né, como São Bento deixou as regras, como outros santos que deixaram muitos escritos para ensinar, para catequizar. Isso não foi simplesmente, sentou e peraí que eu vou escrever umas palavras bonitas. Não, foi com muita oração, foi com muita entrega, foi com muito choro, foi com muita dor, foi com muita renúncia. Nós vamos poder caminhar na história de Santa Faustina com mais detalhe ao ler o seu diário e perceber isso. O chamado de Santa Faustina não foi, eu senti no meu coração, não. Ela já tinha uma inquietude, mas ela abafou, ela quis esquecer porque os pais não autorizaram e ela simplesmente, então tá bom, não aceito, não posso fazer nada, né? Não tinha voz, não tinha vez, mas o Senhor já tinha escolhido, então o Senhor precisava ser firme para que ela não retornasse, para que ela não desistisse, para que ela não ficasse ali, mas será?
Será que é o Senhor mesmo que está me chamando? Será que eu não estou vendo coisa? Então o Senhor precisou ser firme e hoje Ele também está sendo firme para mim e para você. Eu me coloco nesse momento como se eu estivesse ali, vivenciando isso que Santa Faustina fez. E o Senhor dizendo, vai imediatamente fazer a sua missão. Vai imediatamente colocar a sua casa em ordem. Vai imediatamente fazer aquilo que cabe a você a fazer e não o outro. Essa é a ordem do Senhor para a minha vida e para a sua. Por isso que é importante você escrever. Estou sendo firme hoje, né? Mas é porque a palavra tá cortante hoje. Continuando. Terminada a oração, levantei-me e fui para casa e arrumei as coisas indispensáveis. Como pude, relatei a minha irmã o que se passava na minha alma. Pedi que se despedisse por mim dos nossos pais e assim, só com a roupa que tinha no corpo, sem mais nada, vim para Varsóvia. Imagina se fosse um filho seu. Vamos lá, vamos se colocar no lugar dos pais. Eu ia ter um treco. No primeiro momento, a gente vai ter um treco sim. Se a gente é apegado, a gente não aceita o chamado, a gente não aceita a posição, a gente não aceita. Muitos pais têm essa resistência de entregar os seus filhos a Deus. O que deveria ser o contrário. Se o filho quer para os caminhos do Senhor, quer ser um padre, quer ser uma freira, quer ser um missionário, a gente tem mais é que apoiar. E muitas vezes a gente vê ao contrário. A gente vê os pais apoiando para ficar numa fila de um show, para ficar numa fila para comprar o ingresso de uma banda que está vindo lá de fora, aí não se cansa de ficar ali horas e horas em pé para comprar o ingresso, horas e horas ali para poder participar do show, ou como muitos fazem, acampam até o dia do show e aí os pais ficam indo lá levar comidinha, roupinha. Aí não sabe por que o filho é rebelde, não sabe por que o filho não é nada na vida, não sabe por que o filho não tem coisas concretas, porque sempre fez tudo pelo filho, pela filha, sempre passou a mão na cabeça. Como é que vai ter atitude? Como é que vai crescer? Agora, se colocando no lugar de Santa Faustina, ela atendeu o chamado do Senhor, porque ela já tinha conversado antes e os pais tinham negado. Então, se ela fosse mais uma vez conversar, poderia levar um não. Então, ela tomou uma atitude. Nossa, mas errado que ela desobedeceu. E a Bíblia fala para obedecer os pais. Obedecer até um certo momento. Eu sei que aqui vai dar um nó. Vai dar um nó. Mas, preste atenção. Eu sou mãe. Tenho 2 filhos pequenos. Vai chegar um momento que eles vão tomar decisões na vida dele, eu gostando ou não. Se forem coisas boas, eu vou apoiar. Se não for, eu não vou poder me intrometer e falar assim, você não vai fazer. Eu só vou ter que aconselhar. Olha, isso não é certo, não é por aí. Mas eu não vou ter como trancar dentro de casa. E tem horas que, por mais que o filho esteja fazendo a coisa errada, eu não posso me intrometer. Porque ele precisa acordar para a vida, ele precisa aprender. Como pai, como mãe, às vezes a gente tem que deixar o nosso filho quebrar a cara. Isso é forte. Isso é até difícil de entender, eu entendo. Porque eu levei muito tempo para entender. Eu só comecei a entender quando eu me tornei mãe. Às vezes a gente tem que deixar, sabe por quê? Porque se a gente for fazer tudo por eles, eles nunca vão aprender. Ah, se eu fizer uma coisa errada aqui, minha mãe e meu pai vêm consertar. Se eu escolher alguma coisa aqui errada, minha mãe e meu pai vão vir consertar. E não é assim. A vida não é assim. Eles precisam ser responsáveis pelas suas atitudes, ser responsáveis pelas suas decisões. E como é que se aprende isso? É errando ou acertando. Ah, eu tomei essa decisão, foi acertada. Ok, eu tomei essa decisão e foi errada. E é assim que se aprende. Agora, se tiver alguém sempre para cobrir, passar o pano, passar a mão na cabeça, não vai aprender.
E com Santa Faustina, ela precisava seguir aqui, mais uma vez, o chamado que ela sentia há tempos atrás e que foi abafado. Os pais não entendiam, mas era mais forte. Ela precisava sim ir, por mais que ela depois quebrasse a cara. Ah, isso foi coisa da cabeça, então ela quebrou a cara e voltou. E aí caberia os pais de aceitar ou não. Mas ela sentia que era Jesus, até porque ela viu claramente Jesus. Se ela não tivesse sido radical naquele momento, provavelmente, não sei se Jesus ia voltar a chamá-la. Não sei se ia ter outro momento dela experimentar esse chamado e de largar tudo. Não sei se ela ia ter coragem, se não fosse assim tão impactante, não sei se ela teria coragem de largar tudo. Eu vi um testemunho um tempo atrás de um padre que ele falava que quando ele estava no seminário se preparando, a família dele estava assim, uma bagunça. E muitas vezes ele ouvia da mãe dele: volta para casa porque a gente só tá brigando. E ele era o filho que assim apaziguava as coisas. Então, quando ele saiu de casa para ir para o seminário, as coisas complicaram dentro da casa dele, porque o pai dele era agressivo e ele tinha que tomar uma decisão: ou ele voltava para casa, ou ele seguia a missão dele. E ele seguiu. Hoje ele é padre já há muitos anos e ele contava isso. Foi uma decisão difícil, mas eu precisei tomar. Eu não posso ficar à mercê dos meus pais, eu precisava seguir a minha vida. Assim foi com Santa Faustina, ela precisava seguir o chamado dela. E antes que pense assim: ah, mas isso foi desobediência, imagine se meu filho hoje quiser ir largar para ir para um seminário, eu vou dar aleluia. Quer ser padre, eu vou dar aleluia. Mas se ele pegar e quiser ir estudar fora do Brasil, como tem acontecido com muitos jovens hoje em dia, né? Esse número de jovens indo estudar fora do Brasil, eu não vou ter que aceitar? Por que é mais fácil para mim como mãe aceitar ele estudar fora do Brasil do que se ele for para um convento, se ele for para um seminário, se ele for para uma missão? Ah, é porque na missão não vai ter dinheiro, né? Ele vai aprender o quê? Às vezes a gente pensa no material. Ah, mas se o filho vai escolher ser um bandido, eu vou ter que orar. Eu vou ter que orar. Ou ter a coragem como teve Santa Rita de Cássia: Senhor, se for para um caminho errado, que o Senhor o leve. É muito duro. As pessoas às vezes são devotas de Santa Rita, mas nem para imaginar que ela pediu a morte dos filhos. Ela preferiu ver os filhos mortos do que cometendo um pecado mortal. Isso é muito difícil de entender. Hoje o ensinamento de Santa Faustina está muito forte. Está muito impactante. Está até para mim. Quando eu preparava, eu ficava assim: meu Deus. Sabe, era como se fosse um soco no estômago. Porque volto a dizer, não é só palavras bonitas. É palavra para a nossa vida, a nossa realidade. É muito difícil, às vezes, a gente orar da maneira certa. A gente quer orar como convém, como nos satisfaz, e não como deve ser. Então, no primeiro momento, apesar de você achar que Santa Faustina foi desobediente, que ela não pensou nas consequências, ela seguiu ali uma visualização que não sabia se era verdade ou não, ela seguiu. E nós vamos ver que Deus foi guiando ela, que Deus foi conduzindo, foi preparando Santa Faustina. Outros santos passaram pela mesma situação e também foram tendo essa providência divina. Mesmo aqueles que deixaram suas casas para ir viver na caverna, deixaram suas casas para viver no deserto, mesmo eles. Então vamos continuar. Quando desci do trem e vi que cada um seguiu seu destino, fiquei com medo e sem saber o que fazer. Para onde dirigir-me, não tendo ali ninguém conhecido. Implorei a Mãe de Deus, Maria, conduzi-me, guiai-me.
Imediatamente ouvi dentro de mim uma voz que me dizia que saísse da cidade e fosse a um determinado povoado, onde poderia passar a noite com segurança. Foi o que fiz e encontrei tudo como a Mãe de Deus me havia dito. No dia seguinte, bem cedinho, vim à cidade, entrei na primeira igreja que encontrei e comecei a rezar, para saber o que mais era da vontade de Deus. As santas missas se sucediam. Durante uma delas ouvi essas palavras: vai falar com esse padre, diz-lhe tudo, e ele te dirá o que deves fazer em seguida. Terminada a Santa Missa, fui à sacristia e contei tudo o que se tinha passado na minha alma, e pedi que me indicasse em qual convento ingressar. No primeiro momento, o padre ficou muito surpreendido, mas depois recomendou-me que tivesse muita confiança, pois Deus me guiaria. Por enquanto, disse ele, vou enviar-te a uma piedosa senhora, com quem poderás ficar enquanto não ingressares no convento. Quando fui ter com essa senhora, ela me recebeu com grande afabilidade. Durante esse tempo, eu procurava um convento, mas a cada porta que batia era recusada. A dor apertou meu coração e roguei então a Jesus: ajudai-me, não me deixe sozinha. Até que finalmente bati à nossa porta. Quando veio ter comigo a Madre Superiora, a atual Madre Geral Micaela, depois de uma breve conversa, disse-me que fosse ver o Senhor na casa e perguntasse se ele me aceitaria. Compreendi logo que devia perguntar ao Nosso Senhor. Fui à capela com grande alegria e perguntei a Jesus: Senhor, desta casa vós me aceitastes? Foi uma das irmãs que me mandou perguntar assim. E logo ouvi uma voz que me dizia: eu te aceito, tu estás no meu coração. Quando voltei da capela, a Madre Superiora logo me perguntou: então, o Senhor te aceitou? Respondi que sim. Se o Senhor aceitou, eu também te aceitarei. Você entende o que faz a diferença uma pessoa que tem a vida de oração? Uma pessoa que pergunta para Deus o que fazer, como fazer, para onde ir, para onde não ir. Eu lembro que quando eu participava, assim que eu comecei minha caminhada, eu conheci a renovação e tinha assim muito esse costume. Hoje se perdeu. Hoje se perdeu. São poucas as pessoas que hoje ainda têm essa prática de perguntar para o Senhor tudo, seja a mínima coisa. Ao começar do dia, Santo Inácio de Loyola ensina isso. Ao começar do dia, perguntar para o Senhor: Senhor, eu consagro esse meu dia a Ti. Me ajude nas tarefas que vou fazer, me conduza, me instrua. O que devo fazer, como falar. São poucas as pessoas que têm essa atitude. Ou como uma frase que ficou bastante conhecida, né? Espírito Santo, o que vamos fazer junto hoje? Uma frase bonita, mas que você repete? Eu não repito, eu não lembro. Tô sendo sincera. Muitas vezes eu nem lembro da frase. Por quê? Porque a gente perde esse costume, ou nunca teve esse costume de perguntar para Deus. Perguntar para Deus para aonde estudar, aonde trabalhar, com quem casar, nome de filho, aonde morar, que trabalho aceitar, que curso fazer. Nossa, Alessandra, mas perguntar para Deus que curso fazer, perguntar para Deus nome de filho, sim. O nome do meu segundo filho foi assim. Estávamos eu e meu esposo, a gente não sabia que nome dar. E ele falou assim, vamos orar. Só que eu tava num momento de muita aridez, então assim, eu não sabia. Então eu falei assim, olha, eu não sei como orar não, ora você. Aí ele, então tá bom. E ele pegou, orou, e eu lembro que no dia que eu fui fazer o exame, ele virou pra mim e falou assim, hoje nós vamos dar um nome pro nosso filho ou nossa filha. Quer dizer, na filha a gente já tinha um nome, né? Se fosse menina que a gente não tinha. E ele só virou pra mim e falou assim, vai ser bíblico. Eu, tá bom. E aí fui, fiz o exame, aí o médico falou que ia ser menino. E quando a gente saiu, a gente ainda ficou esperando para pegar o resultado, né? A ultrassonografia. E aí, enquanto a gente estava esperando, ele pegou, abriu a Bíblia, ele pegou assim a Bíblia, né? E aí ele rezou ali, ele foi, abriu em Mateus. Aí ele, é esse o nome, Mateus. Então é o meu Mateus. E foi assim que a gente rezou, e isso me marcou muito, porque me fez lembrar
que eu tinha esse costume antigamente, de tudo aquilo que eu fosse fazer, eu rezava. Já contei uma vez aqui, né, a história do anjo da guarda, né, de rezar, pedindo que o anjo da guarda me guiasse, ele foi me guiando direitinho, como se fosse um GPS. Gente, isso não tem mistério, isso não acontece com pessoas que são especiais, não. Acontece com pessoas que oram, pessoas decididas a orar. Vamos concluir. Assim foi a minha admissão. Contudo, por diversos motivos, tive que ficar ainda por mais de um ano no mundo com aquela senhora piedosa, mas já não voltei para casa. Nesse tempo, tive que lutar contra muitas dificuldades, mas Deus não me negava a sua graça e eu começava a sentir uma saudade cada vez maior de Deus. A senhora que me acolheu, embora fosse muito piedosa, não compreendia a felicidade da vida religiosa e, na sua bondade, começou a fazer outros planos de vida para mim. Mas eu sentia ter o coração tão grande que nada poderia preencher. Por isso, voltei-me para Deus com toda a alma sedenta dele. Isso ocorreu durante a oitava de Corpus Christi. Deus encheu a minha alma de luz interior e de um melhor conhecimento dele, como sumo bem e suma beleza. Compreendi quanto Deus me amava. É eterno seu amor para comigo. Foi durante a recitação das vésperas, com palavras simples, que fluíam do meu coração. Fiz a Deus o voto de castidade perpétua. Desde esse momento, passei a sentir-me mais próxima de Deus, meu esposo. Desde esse momento, fiz uma pequena cela em meu coração, onde sempre me encontrava com Jesus. Finalmente, chegou o momento em que se abriu para mim a porta do convento. Foi no dia 1º de agosto, à tarde, na véspera de Nossa Senhora dos Anjos. Sentia-me imensamente feliz. Parecia que havia entrado na vida do paraíso. O meu coração só era capaz de uma contínua oração de ação de graças. E assim a gente encerra o nosso 4º encontro. Eu sei que hoje foi muito forte falar sobre essa entrada de Santa Faustina, de ela ter abraçado o chamado de Deus com intrepidez, sem olhar para trás. Isso é muito forte. Foram mensagens muito fortes. Se você tem o diário, você pode reler. Eu li do número 6 até o número 17. E muitas coisas vieram à tona, né? Vieram à nossa vida de caminhada, de oração. Que você possa aí meditar, que você possa mergulhar, que você possa meditar em tudo aquilo que foi falado e ter essa disposição como Santa Faustina teve, né? De se entregar, de se doar. Lembra, a gente iniciou dizendo que mas vós, ó Deus, que mandais que eu escreva, isso me basta. Que a ordem de Deus para nós, a gente possa falar, isso me basta. Basta a tua ordem, basta o teu querer, basta a tua vontade, Senhor, e eu vou cumprir. Esse é o verdadeiro eis-me aqui. Esse é o verdadeiro. Amém? Vamos fazer a nossa oração para encerrarmos o nosso encontro. Oração de Jesus misericordioso, eu confio em vós. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós e na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado ou a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé. No vosso poder e bondade, se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora e em todos os tempos,
sobretudo na hora da minha morte. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. É uma alegria poder estar caminhando com Santa Faustina e você comigo. Eu te espero então nos próximos vídeos. Fica com Jesus, que nosso Senhor te abençoe, que os raios da divina misericórdia possam recair sobre a sua vida, sobre a sua história. Que Nossa Senhora rogue por nós e que Santa Faustina também interceda e nos ajude na nossa caminhada. Santa Faustina, rogai por nós. Fica na paz.